Vamos conversar. E aí, eu tenho uma pergunta para começar. Primeiro, assim, estou muito feliz que vocês toparam essa conversa. Pessoalmente, é um tema muito sensível para mim, porque eu sou mamãe de uma criança de 5 anos, então tenho vivenciado muitos desafios assim na prática. Mas eu quero começar com uma pergunta em comum para vocês duas, tá? Sim. O que passa pela cabeça de vocês quando presenciam um adulto tratando uma criança de forma agressiva, sob a justificativa de estar educando? Vocês podem decidir quem começa. Acho que o que vem à cabeça primeiro é você querer ir entender o que está acontecendo, né? E aí você vai compreendendo que esse adulto ele é fruto de uma educação tradicional, que a educação dele foi assim, né? E talvez não tenha tanta criticidade da formação desse sujeito como uma pessoa em formação mesmo, né? Pouca escuta. Então, a gente olha muito para esse adulto como ele era e o que ele está sendo para esse filho. Sim. Né? E a gente olha esse mundo em constante evolução, a rapidez que está e o pouco tempo que a gente tem para olhar para os nossos filhos, para olhar para a criança, entender seu tempo, estar aberto para entender a criança nessa formação. E aí parece que a gente vai sempre correndo e empurrando, né? Sem ter uma criticidade na formação. A gente sempre fala que a gente estuda para tudo, né? Mas para ser mãe e pai a gente não estuda. Exato. E a gente aprende junto com eles. E a gente aprende errando, aprende acertando. E muitas vezes a gente presencia tudo isso, né? Sim. E aí, dependendo da forma que você educa os seus filhos, dói muito assistir uma coisa como essa violência que a gente vê, né, nos dias de hoje. Sim, e eu acho que vale também olhar para a dinâmica mesmo, como você falou, né? Para esse sistema que tá ali dentro, que ela passou, como foi a história dela e o quanto ela ainda está cega nesse ponto do quão mal ela tá fazendo para aquela criança. É óbvio que a gente pode... Até que ponto a gente consegue, né, interferir naquele momento, mas, de verdade, olhar de um modo que ela consiga ver. Que ela consiga entender em algum momento o quão mal ela está fazendo para aquela criança e o que vai ter de consequência também para ela, né? E isso é muito real, porque eu tive uma educação muito amorosa, cheia de limites, mas quando me perguntam, como era a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, na minha memória só vem uma relação de muito amor. E aí eu desde sempre enxerguei as crianças com muito amor, sempre gostei muito de amor, e eu acho que isso de fato é reflexo de como a gente foi educada, a nossa geração, né, foi educada. Eu estava até estudando aqui para vir nesse episódio e eu conheci uma neurocientista, porque eu acredito muito na neurociência para explicar mesmo o funcionamento do cérebro. E eu acho que quando a gente entende que o cérebro de uma criança desenvolve durante o seu período, né, para um cérebro virar adulto, levam muitos anos, eu acho que a gente consegue também mudar um pouco a perspectiva de como a gente encara essa criança, né? Esse comportamento, né? Ver que esse comportamento é um comportamento normal da criança, é o esperado que está acontecendo ali naquele momento, né? Que não dá para esperar que ela tenha outro, porque ela ainda não tem esse desenvolvimento, né? É isso, para mim é muito, muito óbvio, assim, mas eu acho que não é para todo mundo. E aí, no seu ponto de vista agora, enquanto pedagoga, psicóloga, e principalmente, eu não sei se eu posso chamar de filosofia ou pedagogia montessoriana, filosofia. Sim. Eu procurei colocar o meu filho, né, matricular o meu filho numa escola montessoriana, justamente por ver essa equiparação entre a filosofia montessoriana e a neurociência, né? Sim. Acompanhar as fases de desenvolvimento. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Vanessa. Hoje a gente fala, né? Montessori, você vai lendo Montessori, aí você lê neurociência e fala Montessori. Aí você lê neurociência e fala, nossa, Montessori está aqui. Né? Então, a gente transpondo para os dias de hoje o que Montessori falava lá atrás, né? Montessori falava muito dos períodos sensíveis para a gente entender a criança, né? E a neurociência traz muito isso, né? Para a gente compreender um pouco o funcionamento cerebral das crianças
crianças para entender o comportamento, porque o adulto ele só vê o comportamento, né? O comportamento está aqui. A gente não olha tudo que está embaixo, né? E aí a gente precisa estudar mesmo a criança e os educadores, né? São pesquisadores da infância, entender que ele se desenvolve nessa crescente. Então, do 0 aos 3 anos, a gente tem o que Montessori chama pra gente de a mente absorvente, né? Montessori de 0 até 3 anos, ela fala da mente absorvente inconsciente. E dos 3 aos 6, ela fala da mente absorvente consciente. O que quer dizer isso? Até os 3 anos, a criança ela tá entendendo a vida, sem criticidade, né? Então, ela pega uma bola e joga, a bola volta. Ela não tá fazendo de propósito, é que teve uma reação. Aí ela pega e faz de novo, ela pega e faz de novo, ela pega e faz de novo, porque ela tá entendendo que o que ela faz tem uma reação. Mas isso é inconsciente. Então, muitas coisas que essa criança até 3 anos, que é muito exploratória, né? Que não para um segundo, porque, né? Do 0 a 3 vão parar para pensar no desenvolvimento. Ela não andava, de repente ela começa a virar, ela começa a engatinhar, ela começa a levantar. Então, olha a explosão que tem de desenvolvimento físico. E isso, né? Físico olhando a gente, mas cerebral, né? Olha o quanto as conexões neurais estão acontecendo ali, né? Dos 3 aos 6, aí já é consciente. Então, a criança, ela consegue entender melhor regra, ela consegue entender por que as coisas acontecem, né? Ela faz determinadas coisas porque ela quer fazer. Então, a gente tem o estudo para entender esse cérebro e esse desenvolvimento das crianças e entender aonde cabe a atuação do adulto, né? Então, por vezes, a gente tem muita crítica. Ai, Montessori é livre demais, né? Permissivo demais, né? E o que ela não tem, a filosofia, é permissividade, né? Então, nenhuma educação, nenhuma filosofia que a gente pensa em educação não traz o limite, porque a sociedade tem regra. A gente prepara essas crianças para o mundo. Então, tem regra, mas a forma que você coloca as regras para as crianças, nessas idades, é completamente diferente. Porque uma criança até 3 anos, ela ainda está entendendo tudo, né? Se ela pega um copo e joga, e se você vai e briga com ela porque ela jogou, ela não está refletindo muito. E aí você precisa dar uma sugestão para ela. Falar, você quer jogar? Esse aqui a gente não joga. Você está dando um limite para ela. Esse quebra, esse não joga. Se você quiser jogar, a gente tem a bola. Você quer jogar? E você direciona esse movimento para o lugar que ela consiga fazer. Para uma criança de 4 e 5, jogou um copo, ela já sabe que não é para jogar, né? E aí, o que a gente faz com o copo? Quebrou, o que a gente faz? Então, você está tendo a ação e a reação, a causa e a consequência. Você também não vai entrar muito brava porque ela quebrou um copo, né? Obviamente, muitas vezes ela não queria quebrar. Mas se é intencional, né? A nossa atuação é, quebrou, e o que a gente vai fazer? Agora a gente vai limpar. Agora a gente vai consertar. Agora a gente precisa repor. Então, você faz a criança pensar sobre o que ela está fazendo. Então, isso é entender um pouco como funciona esse cérebro, como essa criança se desenvolve, para você dar ferramentas para ela conseguir agir com liberdade, de ter criticidade e não agir no medo, né? Não agir no receio, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Então, você anda muitas vezes mais firme, a criança já se assusta e para, né? Porque talvez é uma criança que está lá sendo podada, né? E o tempo todo ali, com um adulto muito enérgico com ela. Então, acho que é nessa perspectiva da gente olhar. A neurociência converge muito com Montessori, de colocar esse sujeito desde pequenininho no centro, entendendo esse cérebro em formação e o que a gente, com o adulto, pode proporcionar para que esse desenvolvimento seja o mais sadio possível, né? Acho que é essa sinergia, no final das contas.